é da igreja. Ah, meu Deus. Uma auréola O na príncipe. cabeça. Só que não, viu? Eu gosto muito da frase que diz: onde tem ser humano, há falta de caráter. E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo está, com você também tem que estar. E ainda que a gente esteja passando por diversidades, o que é que você tem que lembrar? Deus é bom e Ele dá o sustento em cada estação. E hoje, no Shinecast de hoje, como vocês sabem, sempre tem um convidada especial. E essa eu vou dizer pra vocês. O pessoal já sonhava no dia em que ela viria. Eu e ela aqui. Porque o pessoal imaginava logo o quê? Vai ser trovão, raio. Vocês já devem estar imaginando de quem é que eu estou falando. Eu estou falando da Má. Como é que você está, Má? Bem, um pouco cansada, às vezes, mas bem. Você aí na câmera pode estar vendo que ela não está sozinha. Sim. Ela está assim com uns 7 meses. 7 meses do Ezequiel na barriga dela. E assim, gente, ela tá respirando difícil. Aqui tem Vai uma... ficar gravado, é bom que ele vê tudo que eu passei. É verdade, né? Olha, filho, olha aqui, ó. Vai passar na cara. Olha aqui o que tu fez. Tem um ar-condicionado aqui, mas ela tá morrendo de calor. Meu Deus, me ajuda. Eu tô dando glória a Deus, porque pelo menos o copo de água de Deus. é pra fazer jus, né não? E a história desse copo, eu começo contando ou não? Eu vou contar, porque eu não contei no Shinecast passado. Vai ser curada. O pessoal recriminou o meu copo, que era pro podcast da igreja. Aí eu disse, pois se vocês não querem me dar, que eu uso no meu. Já que eu tenho um, né? Então, resolvido aqui. Nós estamos. Tô estreando. E, Má, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra, né, trazer você aqui. E a gente espera que essa conversa, que o pessoal quer saber, Meu a Deus. gente não, né, mas o pessoal mandou. Como Meu vai Deus. você? Eu preciso saber da Eis-me sua aqui. vida. Eles querem saber um pouco da sua história, né? Uhum. Como foi que você chegou até aqui para ser a mulher da revelação? A mulher que quando tá em oração, que chega perto dos irmãos. Ai, meu Deus, vai desviando. Jesus, me Né? ajuda. O pessoal já tem medo quando ela diz assim, desejo falar com você. O pessoal já foge, né? Já começa a se tremer. Irmãos? E hoje a gente vai bater um papo sobre a história da Má. Para vocês conhecerem um pouquinho e também serem edificados pelo testemunho de vida dela. E vamos lá, Má. Vamos lá. Você já perguntei se você tá bem, você tá bem. Estou bem. Está bem, mas tá preparada? Acho que não. Não, acho que não. Não sei o que vem, né? Mas Tá se vamos sentindo lá. um artista? Tô me sentindo. Me sentindo. Má, eu acho que é interessante falar como é que a gente se conheceu primeiro, Sim, né? sim. Eu entrei na igreja, eu tinha 11 anos de idade. E eu estava entrando na igreja e a Má estava saindo da igreja. Revoltos eu tava, gente. Aí você vai entender. E eu lembro que as poucas vezes que eu tava com ela, assim, que eu a encontrei, né? Eu dizia, essa mulher não gosta de mim, não. Tem nem perigo. Meu Deus. Eu achava que ela não gostava de mim, sei lá, porque ela é prima do Noé. Isso. E eu achava que ela tinha meio que um ranço, assim. Ah, quem é essa daí que tá chegando, né? E aí, eu lembro que no começo eu tinha até medo. Gente, eu tinha medo de chegar perto dela. Meu Deus. Só que demorou uns anos, não foi, Má? Pra Foi. tu voltar e a gente se aproximar. Foi. Eu te via só de vez em quando eu ia visitar, né, a igreja, mas... Mas também nunca teve contato Não. próximo. Jamais. Porque tu chegou num período que eu realmente já estava bem, já me distanciando, revoltada com a vida, com tudo, né? E conta aí essa E tua aí? história. Como... Peraí, porque a Má tem um testemunho muito forte, gente. Então... E grande. Aí se eu for... Peraí, e o pessoal já tava dizendo, da câmera, da gravação, quer dizer, vai dar mais de Vai 2 dar horas. mais de 2 horas. Tem que ter cuidado. Eu falo muito, a história é longa, então... Mas vamos lá. assim, eu queria que tu contasse os pormenores mais significativos da questão, por exemplo, do teu pai, Certo. né, de ser criada não foi totalmente pela sua mãe. Sim. Todas essas questões do testemunho, até chegar à parte que me revoltei, tô saindo, pego minhas malas. Aqui eu chegando e eu saindo. Exatamente. Até por onde eu comecei, aí tu vai. Bom, eu fui criada, né, pela pastora Eugênia, mas tudo, o início de tudo, realmente, até o meu pai também foi criado, né? No caso, ele foi colocado, alguém contou para minha avó
que tinha uma criança, né, precisando de adoção. Então, ele foi adotado por ela e pela mãe dela, né, a avó Soledade. E aí ela ficou naquela incumbência, aquele papel de mãe, né? Também teve a avó Mazé, que ficou elas duas. Após a avó Soledade falecer, ficou vó Mazé e pastora Eugênia ali cuidando dele. Só que meu pai ele teve uma fase muito rebelde, né? Ele chegou a usar droga. Na época, a droga da época era maconha. Então, meu pai foi um jovem muito revoltado, muitos problemas. E quando ele conheceu minha mãe, ele estava numa fase muito forte disso tudo. Então, ele teve um período que ele teve que ir para uma irmã da mãe Gênia, que é de Manaus. Ela resolveu mandar ele para realmente minimizar o que estava acontecendo. Mas nós ficamos, né? Eu e meu irmão. E minha mãe. Então, ele prometeu voltar para nos buscar. Na época, ele tentou, né, juntar ali um dinheiro e tudo, mas algumas pessoas descobriram e armaram uma emboscada para ele, que aí foi o latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Ele E aí morreu. aconteceu tudo aquilo, nós recebemos a ligação, né? A mãe ficou super mal, assim, acho que foi algo que mexe com ela até hoje, assim, porque ele foi realmente um filho muito querido, né? Mesmo Embora rebelde, ele era embora muito tudo aquilo, meu pai foi adotado, mas ele foi um filho assim muito amado e muito, minha avó realmente deu tudo, né? Só que ele realmente foi difícil, uma vida difícil. E ele, infelizmente, né, foi assassinado com um tiro na cabeça. Eu tinha quase 6 anos, eu já tinha 6 anos, na verdade, ele morreu em abril. 1º de abril e eu completaria em junho, né? Os 6 anos. Então, tudo isso, né, na vida da criança mexe muito, né? Porque já é uma falta de paternidade muito cedo ali. Tu se lembra da notícia? Eu lembro da minha mãe abraçada com a blusa dele chorando. Uma blusa florida que ele usava muito. E a gente estava na rede, minha avó tinha ido lá resolver tudo do corpo, relacionado a tudo lá que tinha que organizar. E eu lembro dessa cena. É a cena que eu mais lembro, a minha mãe na rede comigo, chorando, abraçada com a blusa dele, em cima de mim, assim, chorando. Eu era menor, meu irmão era maior. Meu irmão entendia um pouco mais, né, e tudo, mas comigo ela ficou mais pertinho ali. E aí, de tudo isso foi desencadeando, né, uma infância diferente, já era diferente porque ele não estava presente, mas foi ficando cada vez mais, me tornando assim uma criança muito autossuficiente, né? Minha avó e minha mãe me ensinou muito, tipo assim, por elas terem aquele medo, então acho que elas me passaram isso, né? Cuidado, cuidado com os homens malfeitores, né? Falavam muito sobre abuso sexual, sobre muitas coisas comigo, principalmente minha avó. Mas foi um período assim, eu lembro da escola, assim, né? Tudo da gente ficou diferente por a falta paterna ali. Elas duas tentaram meio que cercar a gente nessa. Ao mesmo tempo que elas tentavam cercar, elas também passavam uma mensagem assim: você tem que fazer acontecer, né? Você tem que se virar, porque não tem mais ninguém por você. E tinha muito mais aquela isso. frase: tadinha, ela não tem mais o pai. Eu lembro muito de ouvir isso quando pequena. Então isso me tornou uma criança, adolescente, muito mulher, né? Muito. Nossa, eu tenho que fazer acontecer. Ninguém Pra vai não vir ser fazer uma por coitada. mim. Isso, e também tinha muito assim, ninguém vai fazer por mim e eu não vou deixar ninguém pisar. Tipo assim, eu vou ser, né? Eu vou antes. Antes que me atinjam, eu vou. O teu temperamento já era assim forte, isso só intensificou, querendo ou não, de uma forma. Já o meu irmão não. O meu irmão já sempre Calma. foi tranquilo. Sempre. Sempre foi muito calado. Era muito difícil distinguir o que ele sentiu de fato com a morte do nosso pai, né? Já eu não, eu chorei, eu falava, né? eu expressei. O meu irmão não. Então, assim, a gente teve uma infância realmente difícil, com algumas privações. Nós nunca, né, passamos fome, graças a Deus, mas a gente teve privações. De alguém que não tem ali uma figura paterna, Um provedor, né? provedor. Porque o pai é muito provedor, aquele Isso. que põe ali na mesa, que você sabe que tem alguém trabalhando e vai chegar em Isso. casa, né? Então a gente já não. Era aquela coisa, não tinha mais pai. Ponto. Se vira, era meio que assim, né? Foi. Só que, na verdade, por a Mangenia ter muito conhecimento da palavra, ela sempre falava com a gente. Deus é o seu pai, Deus é o que nos supre, não vai faltar. Então, assim, chegava finais de ano, a gente queria um sapato novo, uma coisa, ela explicava, olha, não tem. Eu lembro de custar R$10 a sandália, e ela dizia, não tem, não vai ter realmente. Mas aí alguém via, às vezes, ela chorando, ela
né, como mãe, ela sentia. Então, Ela a sentia gente... que não podia dar tudo, Isso, né? aí às vezes a gente ganhava, acontecia. Então, mas foi uma infância e adolescência de muitas privações. Então, chegou um tempo, né, assim, isso a minha avó, ela foi muito, forjou muito o meu caráter na oração, né, nós dois, mas assim, como homem, né, ela não sabia muitas vezes lidar com ele, já estava entrando na adolescência, eu ainda era uma criança, então os Era anos de mais fácil diferença era também. isso. Era mais fácil de ter domínio sobre a criança do que realmente pro adolescente, né? Isso, aí ela conseguiu me domar um pouco mais, mas já meu irmão já estava realmente saindo da igreja, né? E aí a gente teve essa infância e adolescência, essa diferença. Porém, eu fui galgando aquele caminho, fui percorrendo, mas chegou um ponto que eu não quis, né? Só que até lá, a minha avó, ela realmente foi sempre muito de me aconselhar, de me mostrar, né? E aí, só que assim, esse período que eu perdi meu pai, ainda nesse intervalo eu sofri um abuso, né, de um tio. E aí isso tudo também mexeu muito com a minha infância e adolescência. Então Foram anos de abuso ou foi não, só foi um abuso? somente um episódio, né? Esse episódio, a pessoa estava em fase terminal até, já de vida, mas houve aquele toque indevido. E aquilo eu não queria contar para minha avó, eu não queria mexer comigo, né? Mas eu falava assim, meu Deus, vai gerar uma briga. Eu era uma criança, só tinha 7 anos, isso aconteceu 1 ano após meu pai falecer. E a paternidade é assim, né? Tipo, quando acho que o inimigo ele já te vê como um alvo independente, mas se você é órfão de pai ou mãe ou dos dois, parece que isso aflora. Tipo assim, eu tenho pressa em ganhar essa vida para mim. Eu sentia muito essa gana. Ele vai assim. vendo os buracos e vai tentando Isso. investir ali, né? Aí minha avó, com muito jeito, começou a me chamar. Ela sempre me banhava, ela sempre conversava comigo. Naquele tempo não tinha, como é hoje, né? A gente tem um acesso à informação, mas ela notou que eu estava diferente, que eu estava áspera, que eu estava... Então, quando você tem um filho que ele está diferente, uma criança, você tem que investigar. Tem algo, às vezes, ali acontecendo, né? Uma mensagem que aquela criança está passando. E aí, ela me deitou na rede com ela. A gente tinha muito esse hábito, né? De louvar os harpa e tudo. E eu comecei a chorar. E ela falou assim, aconteceu alguma coisa, né, na casa lá do tio? E aí eu falei que sim. E já tinha acontecido com outra pessoa da família, ele já tinha feito. Então, minha avó, na hora, soube que era verdade, pela forma que eu contei. A avó que você tá falando É a mãe Gênia, é porque até a hora que eu tão falo. confuso, gente. Ela A mãe chama Gênia avó, chama mãe. Eu vou chamar a mãe Gênia. Então, a mãe Gênia, na hora, soube. Aconteceu algo. Então, ela disse, olha, eu vou orar com você. Ela orou comigo, ela disse que eu não era aquilo, que eu não era impura, que eu era uma menina pura. Ela começou a conversar comigo. Mas fato que isso lá na adolescência desencadeou algo, né? Mas anos se passaram, fui para a igreja. A criança, ela esquece, né? Ela trava aquela memória, porque foi ruim. Então, eu fui e passou. Mas, no fundo, não passou, né? Não Estava passou, lá. E aí eu fui crescendo naquele ambiente, eu ia para as orações, minha avó, na época a gente era do Brasil para Cristo, as orações mesmo das irmãs do Coque, culto de Santa Ceia, era todo mundo de branco, citando o Salmo 91 de pé. Nossa, era muita coisa, muito babado que não dá para contar. Mas também muito poder e glória, né? Sim, sim, tinha muita reverência, muito respeito, né? É um pouco diferente de hoje, às vezes. Claro que reverência não está ligada a chegar e me ajoelhar antes, mas assim, tinha muito, a gente tinha muito um fervor, uma essência, né? algo muito diferente. Eu lembro que o pastor falou que tinha um missionário, eu acho, que ele se trancava 7 Mello. dias, quando ele saía. Sim, era meu fogo Deus. e glória. Então eu gostava, eu amava aquele ambiente. Eu era uma criança que eu gostava, eu não ia assim, obrigada. Mas chegou uma fase, né? Minha avó até fala, a mãe Gênia até fala que teve um tempo que ela disse, eu não ia para as consagrações, mas eu via quando ela passava debaixo da minha rede para ir, porque os fundos da igreja dava para os fundos da nossa casa. Então, a gente tinha essa conexão, igreja, enfim. Mas chegou um tempo, né, que a mãe Gênia, ela decidiu realmente sair da congregação lá, o Brasil para Cristo. E na época isso não era comum. Você não saía de igreja, você morria ali. Então, ela foi assim, bem diferentona mesmo, né? Minha mãe sempre foi assim, muito autêntica. Obediente mas aí, também, né? E obediente. Mas ela não queria simplesmente sair, né? Ela tinha muito isso com ela de não querer simplesmente
vou sair. Eu quero algo que Deus me direcionar. E aí, quando chegou o tempo, de fato, o antigo pastor, né, já havia morrido, a gente chamava de vô, que era o pastor Edgar, a gente chamava ele de vô. E foi muito doloroso perder ele também. Foi uma perca de novo. Como se fosse de uma figura paterna, né? Foi as duas que eu e meu irmão, pra gente foi um choque. Mas, passado isso, ela realmente saiu debaixo de uma obediência, de uma palavra. E Deus já tinha falado para ela que ela participaria de uma congregação, tipo, nova, tudo começando. Uhum. Mas, na época, isso não era comum como é hoje. Eu saí de uma igreja, abri uma. Não era. Era Assembleia de Deus, Nem era fácil, Brasil né? para Cristo. Era sempre as mesmas, né? Presbiteriana, era tudo muito... E meio que ninguém se misturava com ninguém, né? Hoje em dia, a gente vai numa igreja, vai em outra, Glória a tipo, Deus por isso, né? se mistura, a gente realmente é um povo de Deus, mas naquele tempo tinha muito isso, Segregação, esse rigor praticamente. tinha. E aí, quando ela disse, chegou a hora, Deus deu, mas ela sofreu muito, né? Com essa decisão, muitas pessoas, rebelde, e isso e aquilo, mas Deus tinha falado com ela. E a gente passou por essa transição junto com ela. Meu irmão já não estava mais indo, mas eu fui com ela. Então, foi quando chegou na cidade um missionário, né? E esse missionário, ele realmente veio, a gente não conhecia, não sabia, ele tinha 2 filhinhos, a esposa, mas minha mãe foi sempre uma pessoa assim... Ela, se Deus dissesse, ela sentava aquela pessoa na mesa, dava de comer, e naquele dia, aquela pessoa que chegou para nos apresentar, aquele casal de missionários, falou assim, olha, eles não têm onde dormir. E ela rapidamente ajeitou um lugar na sala e colocou eles para dormir. E aí, no dia seguinte, ela perguntou para ele o que realmente, né, qual era a missão dele aqui na cidade e tal. E aí fomos conversando, ele foi contando, olha, eu queria mesmo abrir uma congregação, mas eu não tenho dinheiro, eu vim porque Deus me mandou, eu vim, que eu encontraria aqui pessoas que me ajudariam. E aí aconteceu do pastor Ageu ir na casa dela, ele levava diversas vezes, né, o Noé para orar, porque ele tinha as crises asmáticas, tudo aquilo, então ele tinha muito nessa vivência de ir lá na Mangênia, pedir para orar, ou às vezes entregar alguma oferta para a igreja, né? Então, nesse dia, quando ele foi, ela comentou com ele, olha, tem um missionário que chegou na cidade, isso e aquilo e tudo. E aí, eles começaram a conversar sobre a compra, aliás, o aluguel, né? De um local. E aí, esse local seria a primeira igrejinha, onde tudo foi fundado. Aí, entrou na história, né? A Tia Neca, Jocilane, Jonathan, pessoas da nossa família ali, Valmazé. E aí, tudo isso que aconteceu... foi nos levando realmente àquela congregação, alugamos o ponto, pastor, eu lembro que o pastor Ageu quem deu até um cheque na época para poder lá alugar o local, esse ponto que era aqui pertinho, e aí a igrejinha começou, foi tudo muito assim, de repente já tínhamos cadeira, já tínhamos o som, enfim, foi tudo acontecendo. E aí, certo dia, né, a vizinha da frente, a gente dormia lá nesse prédio, eu e minha avó. Minha avó sempre andou comigo muito ali na rédea, porque ela sabia que eu estava entrando na adolescência e eu já estava começando, né, a ficar uma pessoa difícil, assim, né? Eita. Aí ela me levava para dormir lá, porque quando a gente alugou, a gente temia, devido ao som, as cadeiras ficarem lá só. E mesmo sendo só ela, uma mulher e uma jovenzinha dormindo, mas já era alguma coisa. Então, a gente deixava a nossa casa e ia lá dormir, no ponto, né? E aí... Só que antes disso acontecer, o tal missionário, né, levou tudo da igreja. Uma certa noite, ele né? roubou tudo. Roubou tudo. Uma certa noite eu tive um sonho, né? E esse sonho até hoje Começou, gente. Eu falei, a minha avó sempre orava em mim assim, eu oro que você vai ser uma mulher de visão, você vai sonhar, E eu lembro que a primeira visão que eu tive, o meu irmão teve o tétano. Eu tive uma visão. A gente deitava e dormia em redes. Na época, a gente não tinha cama. Então, a gente dormia na sala. Meu irmão numa rede, eu noutra. E eu fechei os meus olhos. A gente sempre orava, né? De dormir, todo aquele ritual cristão. Aí, quando eu orei já quase que dormindo, eu vi uma corrente envolvendo. Uma mão vinha com uma corrente e envolvia a rede do meu irmão. E só que pingava água daquela mão e daquela corrente. Como se ele viesse de algo que trouxesse água. E acorrentava todo ele. E eu contei para minha avó.
E ela falou, vamos orar, vai acontecer alguma coisa. E dias depois, meu irmão sofreu um acidente, que ele caiu de skate, escorregou num local com água, e ele pegou o tétano. Meu Deus. E ele não morreu realmente pela misericórdia do Senhor. Então, foi a primeira vivência que eu tive com algo que a minha avó disse, você está vendo, Deus se revela a gente, você tem que estar sempre atenta e tal, e me explicava na Bíblia e tudo, e eu, amém. Eu tive muitas experiências nela, minha avó sempre foi muito de nos levar a ter experiências com o Espírito Santo. Ela sempre instigava isso, né, na gente. Ler Bíblia, louvar, estar sempre alerta. E quando aconteceu esse sonho, eu sonhei, né, que eu olhava para o relógio, era um relógio bem grande, e o ponteiro apontava meia-noite. E aconteciam, né, algumas coisas dentro da igreja, assim, tipo, como se entrasse um vento, né, umas coisas, e de repente não tinha mais nada, não tinha cadeira, não tinha um som, não tinha as pessoas. E acordei e contei para minha avó. E lá tinha um telefone fixo, e tocou, o telefone fixo era eu contando para minha avó de manhã, a gente tomando café, era a vizinha contando. Dona Eugênia, corre aqui, que o missionário né, da igreja de vocês parou um caminhão aqui e levou tudo. Levou som, levou cadeira, tá aqui tudo. Aí a minha avó, a gente correu para lá, ligamos para o Achoageu e foi aquela coisa, né? Dali em diante, começamos a dormir lá, Vocês não tudo foram de atrás novo. dele? Não tinha nem como, porque ele era uma pessoa que ninguém sabe, foi como o vento, assim. Meu Deus. Ninguém sabia de onde veio para onde foi. Eu não Foi sei desse de onde jeito. vem. Nem sei. Gente. Eu não quero. Não terminamos esse Essa momento com essa música. Essa igreja tá de pé porque Deus que quis. né? Porque, sério, E foi... ele quer, em nome de Jesus. Depois disso, veio um pastor assembleano, vou cuidar de vocês, vou ficar com vocês. Nós acreditamos de novo, né? Do meio para o fim, aquele pastor só queria os dízimos, só queria Oh, meu saber Deus. quanto que... E aí o pastor Ageu já estava vindo do metrô... Estava vinha do metrô, sinalizando, né? num escortezinho, gente, que era uma bênção. Dava mais problema do que funcionava. E ele vinha realmente, né, de Metrópole, né, para Nova cá. Metrópole para cá, um percurso bem considerável. E as estradas não é como é hoje, não é? Tinha muito buraco, chuva, passavam muitos perrengues eles. E vinham, e o povo vindo aqui começou a crescer, né? começou a vir gente. E a gente criando amor pelas pessoas, cuidando, né? Mas esse pastor fez isso também, tipo assim, não pastoreou a gente mais. Ele queria saber se estava tendo dízimos e ofertas. E como se tratava de poucas pessoas carentes, pessoas do bairro aqui, então assim, tudo não fluiu para ele, né? Mas a gente estava bem, a gente estava feliz. Então foi quando começamos a cogitar e né, para a igreja da pastora Osana, da tia Osana, irmã da mãe Gênia, que era a missão evangélica. Então, aí foi quando tudo tomou outras proporções. E nisso, eu era adolescente já, né? Eu já estava revoltada com algumas coisas. Era isso que eu queria te perguntar, porque, de acordo com o que tu tá me contando aí, né, teve a questão do abuso, teve a questão de, querendo ou não, ter ali uma rédea mais significativa em cima de você, teve a questão de poxa, como é que um missionário que se levanta para dizer que foi enviado pelo Senhor rouba a igreja dessa forma? Tipo, querendo ou não, você era uma criança, adolescente, que passou por situações de muita decepção dentro de um contexto religioso. E como vocês já viram, a gente vai começar falando exatamente como foi que isso te afetou nessa questão de eu não quero mais esse ambiente não é pra mim. É um ambiente terrível, de tipo, denegrir total estar nesse contexto. Conta quais foram, assim, as reações, as percepções que tu começou a ter de que não quero ficar aqui. Eu acho que eu tive acesso a muitas coisas de adulto. Assim, problemas de adulto. Isso foi um pouco prejudicial, porque era coisas que eu acredito que os pais não devem, principalmente cristãos, levar para os seus filhos para a mesa ali. Tive uma decepção com o pastor, com o fulano, com o líder. E às vezes seu filho está ouvindo e aquilo vai, querendo ou não, criando raízes. Então, você começa a ver Deus de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente, passa a não confiar até. Eu já ia dizer, problema de desconfiança total, né? Sim. Então, por estar muito com a mãe Gênia, e ela não tinha muito esse... Tato. De saber, assim, filtrar, né? Não, algumas coisas eu não vou
expor. Mas eu era a única companheira dela, eu tava em tudo. Eu sabia, eu tava vendo. Tanto pra rir quanto pra chorar, né? Exatamente. Porém, eu tava entrando na minha adolescência, por outro lado, indo pro outro lado. Eu tava indo pra escola, eu tava tendo acesso, então eu não podia usar calça, eu só podia usar saia. Era a única da escola? Era a única da escola. A única da sala que tava de saia. De saia, ali bem no canto, bem com raiva, porque eu sempre fui, assim, essa adolescente que triscava em mim, o que é? Tá muito assim. Então, quando falavam da minha saia, eu já tinha a resposta. Porém, dentro de mim, eu dizia assim, por que eu não posso usar calça? Isso não vai me tornar mais crente, menos crente? Eu já começava a me questionar. Mas, assim, para minha avó, e ela vendia Avon, mas eu não podia usar nada da Avon. E eu olhava aquelas coisas, porque eu só quero um batonzinho, um brinco, uma coisa que me deixe mais feminina. Então, aquilo começou a mexer comigo. Eu falei assim, eu sou diferente, eu só fico com essas mesmas roupas de velha. Eu queria algo diferente. E eu queria aquele novo, que eu via na escola, as menininhas de calça ali. E aí aquelas influências da escola, né? Um brilho da Avon que você nunca usou, né? Aquele transparente. De sabor melancia. Meu Deus. Tutti-frutti, hortelã. Jesus, ela ressuscitou agora. E aquele que tinha cor, mas quando você passava não dava em nada. Não dava em nada. Era isso mesmo. Então, quando eu passava da porta da escola, eu comecei a comprar escondido e levava. E levava minhas coisinhas. E na escola eu era outra. Eu começava a ajeitar, né, levantar um pouco mais a blusa. Comecei a levar uma calça, arranjei, consegui uma calça escondida. E levava para vestir no banheiro da escola. Deus, então, essa cena de eu comecei a fazer tudo diferente do que minha avó realmente deixava. Duas caras. Começou a desobediência aí. Em pouquinhas era coisas, tipo né? duas vidas, né? Duas uma dentro de casa e outra fora de casa. Às vezes, assim, ela é crente, só que eu quero, eu já começava a rejeitar. Só que na igreja, meu Deus, eu louvava, eu tava... E eu comecei a me apaixonar, né? Isso aí tudo mudou, porque eu queria aparecer. Despertou também a questão da sexualidade. Sim, da sexualidade. Né? Do desejo. E aí foi onde deturpou, porque aí veio aquela ideia. Eu não sou pura mesmo, eu não tenho mais nada mesmo. Assim, eu pensava do abuso. Nossa. E não tinha tido nada além de toque, né? Eu não você era... não foi para outras coisas. Eu não houve, né? Os abusos, né? Que vão além. Mas houve aquele toque. E tudo isso que é indevido, que você não permitiu no seu corpo, é impuro para você. Você rejeita, né? E aí eu comecei a pensar, eu tenho mesmo que aparecer, que ser quem eu sou, né? Nossa, e eu comecei... A tua identidade deturpada também, né? E aí eu fui vendo minhas primas todas usando a maquiagem, o short curto, tudo aquilo foi mexendo comigo. Paralelo a isso, acontecendo as coisas que eu contei agora lá na igreja. Nossa. Né? Então, eu vivia essa vida dupla. Mais ou menos quantos anos, lá? Eu tinha em torno de 13 anos quando começou essa... 13, mas com 13 anos tu já, tipo assim, demorou muito pra tu sair de casa com a calça escondida ou levou... Foi por muito volta rápido? de entre 13 e 14 anos, eu já estava começando a querer mudar esse estilo, né, de vestir, de muitas coisas, que para mim, por ser um não era assim, não e uma explicação, mas era um não. Você não pode, ponto. A Bíblia não permite, você não pode. Então, aquilo mexia comigo, porque eu dizia assim, meu Deus, por quê? É só uma calça. É só um batom. Eu era muito assim, Tu acha que isso aí foi o peso da religiosidade? Sim, e assim, hoje em dia eu entendo, porque naquele tempo eu pensava, meu Deus, por que a mãe Genia tem que ser tão dura? Sendo que isso não é o que vai me tornar de fato cristã e tal. Eu já tinha esse entendimento, mas não sabia explicar nem para mim nem para ela, digamos. Até hoje nós temos, né, denominações e nós respeitamos isso, Sim. né? Assim que como eles devem, assim como a gente respeita, eles também devem nos respeitar, né, com relação a isso. Mas esse tempo era algo muito... Pois é, eu ia dizer, esse peso de religiosidade, até porque era simplesmente não e não. Não havia uma questão de entendimento. E o entendimento faz toda a diferença. Porque você chega, claro que é importante essa questão de você explicar. Não é para você usar isso, filha, por causa disso, disso, né? Ainda que fosse algo doutrinado pelo homem, né? Nessa questão. Mas uma explicação sempre é plausível. E eu acredito, e aí tu me responde, se essa questão de não ter tido essas explicações
te causou rebeldia mesmo, essa revolta de Muita. que, se não me explicam porque eu não posso usar calça, porra, eu também não vou explicar porque eu quero usar calça, eu vou usar e pronto. Chegava assim nesse nível de ser agressiva até nas palavras com a própria irmã Eugênia? Sim, eu sempre falava para a mãe, eu sempre questionava e até enfrentava ela nesse sentido, né? E chegou um tempo que ficou insustentável, justamente porque a mãe Gênia já tinha uma idade, ela já nos criou já em uma certa idade ali, e a gente, querendo ou não, afrontava ali, né? Era um jovem rebelde ali, muito cheio de si, a gente foi crescendo, Já vendo. tá nessa fase, né, que se acha. E olha que no nosso tempo não tinha celular, a internet como tem hoje, que ensina tantas coisas terríveis, mas a escola era muito, né? Na minha escola era vinho, a bebida da época, era o cigarro, aquilo era tudo para os jovenzinhos. Cheguei aí fazer o tal trabalho que nunca é feito, né? Que você vai dizer, vou fazer um trabalho na casa do coleguinha. E aí não era, a gente tinha acesso a cigarro e a vinho na escola mesmo. Pornografia? Bom, pornografia eu via, né, assim, que colegas comentavam. Mas eu mesma, de fato, eu só vim ter acesso na vida adulta. Não na adolescência. Então, a tua identidade... Mas eu sabia pelo que comentavam. Eu vi em casa... Quando o pastor Ageu tinha a locadora, né? Eu lembro muito que a pastora, a gente limpava as fitas, o tempo da fita. E a pastora dizia assim, vocês limpam só aqui. Ela nunca deixava a gente ir para o local. Né? Nem ela, nem o pastor. A gente vale ajudava ressaltar que muito. eles não eram pastores nessa Sim, época, eles não viu? eram, gente. Viu? Eles tinham a locadora. Então, assim, mas aquilo ficava na mente, né? Despertando, O que né? será que tem ali, né? Era um local mais reservado. Mas eu lembro dessas cenas, dessas coisas, que hoje qualquer pessoa acessa num celular e eu penso, nossa, a gente era protegido, a gente era cuidado. E hoje está muito, sabe? Ninguém sabe nem o que está rolando. Tu falou tá pra tudo mim, aqui nessa conversa, que a questão de ter se apaixonado pelos meninos, por exemplo, né? Que despertou Começou também aos 13. essa revoltinha aí, essa revoltinha que virou uma revolta. E aí tu falou que não foi deturpada nessa questão da pornografia. Não. Mas a tua sexualidade foi devido às experiências com vários meninos, né? Só não tive acesso nesse momento da adolescência. Eu creio, o inimigo, ele, né, assim, teve muita pressa em me colocar logo, como diz ali. Ativa nesse meio. Sim. E muito rapidamente, na escola, a gente já falava de sexo, né? Então, por eu não saber, por eu não ver, não ter acesso em casa como era isso, então eu ouvia na escola as conversinhas, o que contava, tal, aquela história, né? O adolescente, ele fica ali ouvindo, colhendo, como será, o que será? E aí, foi nascendo em mim aquele desejo. Como será? Então, aos 15, chegando já nos 15 anos, 16 anos, eu já tinha... eu comecei né, assim, a gente visitava as igrejas, né? Tinha os cultos de jovem, vamos visitar. Culto de mocidade. Quem nunca? Se arruma todinha. Aí era só assim, só que na escola, eu queria os meninos da escola, que era mais interessante, não os da igreja. Mas eu tinha que fingir para minha mãe que estava tudo sob controle. Então, eu comecei a ir para uma determinada igreja e tinha um jovem lá, né? E aí eu comecei... Quando eu comecei a me interessar por esse jovem, eu já estava perto de completar, isso foi entre 15 e 16, eu dei meio que uma acalmada, porque a mãe já estava permitindo eu ir de calça, ela já estava abrindo mais mão. Ela percebeu. Por perceber que eu estava irredutível. Ia ser uma perca maior, né? Isso, aí ela foi ok, né? Não, mãe, na escola agora não aceita mais saia. Chegou um tempo que pode ir lá na reunião que não aceita mais não, tem que ser calça. Aí ela foi abrindo mão de algumas coisas. E aí eu fui meio que aliviando para ela também, né? Mas por dentro eu já estava desviada de fato, né? E aí eu lembro de ir para uma igreja, me relacionei com um rapaz da igreja, a mãe dele, da igreja, a irmã, um rapaz super de Deus, assim, não tinha maldade. Você via que ele era um rapaz realmente... E eu dizia, não, isso não é para mim. Nossa. Mas aí eu, não, vou tentar namorar para ver se, de repente, né, eu melhoro, digamos assim. Eu já sabia dentro de mim que eu já estava... Minha mente já estava no mundo, né? E aí eu namorei aquele rapaz ainda por volta de 4 a 5 meses. Sentado, como tu tá aí, eu aqui...
Existia isso, Só viu? aquela conversa. Isso Ainda foi existe, meu né? primeiro namoro. A mãe Gênia ali. A mãe Gênia fez, acho que umas 50 perguntas bíblicas que ele teve que responder para poder me namorar É comigo. sério isso? Sim. Não. Isso é Sim. verdade? Verdade. Não. 50 perguntas bíblicas ele Passada respondeu em uma semana. Meu Deus, E eu assim, ó, meu Deus, onde é que eu me escondo? Não, eu Mas tô... isso tudo pra ele ficar assim como tu tá aí, eu aqui Podia pegar só na mão? conversando. Pegava só na mão. E olha. Gente, isso aqui é que é raiz, viu? Mas, gente, assim, foi muito louco. Só que dentro de mim eu sabia, eu dizia assim, não dá. Eu tava pra explodir. E o adolescente, eu abro até aqui um parênteses Parênteses. bem grande do meu tamanho, que o adolescente, ele sabe fingir muito bem. Ou Assim, é tão incrível a armadilha do inimigo. Como ele faz o adolescente mentir com uma facilidade, artimanha, fingir, né? tá tudo bem, mãe, lá na escola tá. Mas olha, você tem que ser assim, investigador. Eu não sei o que é ser mãe de adolescente, eu sempre falo isso. Ainda, né? Mãe de adolescente ali nesse período bem crítico, mas eu sei o que é ser a adolescente. Aqui mente, aqui engana, aqui. Mãe, vou só ali, não sei o que, mas no fundo fazendo tudo errado. Então, quando eu vejo, né, eu me preocupo. Porque eu sei que às vezes ele tá ali dizendo, tá, mas por dentro o bicho tá pegando. Né? Às sim. vezes já tá tendo acesso à pornografia e até ao sexo na escola e Hoje em não tantos precisa nem, cantos. às vezes, ter 12, às vezes já lá com 7, Bem 8 cedo, anos já bem estão cedo. acessando, né? Tá tudo Tá de muito uma fácil. forma que, meu Deus, eu confesso que eu já peço a Deus esse discernimento com os meus filhos Ah, e futuramente. eu que nem porque, tenho, eu já peço. sério, é muito preocupante, né? É muito. Muito demais. Mas assim, foi isso. Essa parte da rebeldia, ela foi bem forte para mim. Ela foi muito, muito marcante, porque aí foi tomando proporções cada vez maiores, até eu me relacionar com uma pessoa e essa pessoa falou assim: "Você já beijou?" Né? A pessoa foi bem assim, a gente era amigos e tal. E eu falei assim, já. Só que eu tinha dado um selinho, coisinha de escola, assim, mas o beijo que levava ao desperta, sexo, né? aquele que ele, por ser homem, já sabia. Aí foi ali onde tudo começou. E aí foi onde ele falou assim, eu queria te dar um beijo, eu sou teu amigo, não tem problema nenhum. Pra você ver, como tudo uma conversa, eu tinha 16. Já tinha acabado esse namorinho lá santo, que tinha tudo para dar certinho lá, da forma correta. Mas a minha mente, a forma que eu Já tava, tava. não tinha como. Então, aí foi quando... Aí eu falei, ok, e a gente se beijou. E dali ele falou, ele disse, olha, você sabia que você não precisa perder sua virgindade, né, da forma que é? Você pode fazer assim, que você não vai perder sua virgindade, mas você vai estar experimentando coisas boas, essa pessoa. Então, Assinado. assim... Tudo isso, olha, para você ver. Tudo isso foi feito fazendo minha Que cabeça. lábia, né? Fazendo minha cabeça. Então, eu realmente fiquei com aquela pessoa, né, aos 17 anos. Dali, eu me revoltei comigo mesma, porque eu disse assim, eu tô realmente, assim, muito, como é que chama? Distante de Deus. Eu tô indo para a igreja, mas estou fazendo as coisas erradas. Tô louvando, mas estou fazendo as coisas erradas. Eu tô, tipo assim, eu não mereço estar aqui na casa da minha mãe. Minha mãe confia tanto em mim, minha mãe está comigo. Nossa, e aquele turbilhão e tudo, e uma vez, um certo... E nisso eu já estava indo para... Na época chamava Primeiro Passo, que é esse jovem aprendiz, né? Eu comecei a ganhar aquele salário, meio salário Aí e já tudo. começou, eu vou ganhar o mundo com minha 400 filha, reais. eu sou a tal, eu vou, faço e aconteça. Fui pro meu primeiro carnaval, que era o meu sonho, preciso ir pro carnaval. Como foi que a irmã Eugênia reagiu? E aí, quem me levou, eu lembro que foi minha tia. Foi assim, eu só fiquei num sítio. O pessoal lá no Mela Mela, o sonho e tal, mas eu só fiquei lá no sítio. Mas pra mim, aquilo assim, era, nossa, eu estou arrasando. E nesse período, a mãe Gênia, ela já não tinha mais o controle, porque realmente eu já estava fazendo as minhas escolhas, né? Tinha a minha mãe, que não é cristã, que já, por ela, tipo assim, não tem problema, ela vai com a tia dela, já não via como a mãe Gênia via o lado também espiritual. Então, tudo isso tomou proporções diferentes, até que eu tomei as rédeas da situação e disse, eu quero sair de casa. Com 17 anos? Com 17 anos. Uau. Só que aí foi onde veio o ultimato. Porque, assim, outro parênteses bem grande. A minha mãe sempre foi assim. Quer beber? Da porta para fora. Qual fumar, mãe, mãe Gênia. A mãe Gênia, fumar da porta para fora.
tudo tinha que ter o respeito Tu dentro chegou de a casa. fumar? Sim, Também? também. Sério? Seríssimo. Só não usou drogas, né? Não, bebi e fumei. Mais maconha. Não, não. Graças a Deus, essas coisas eu tinha muito medo, porque a mãe colocava realmente um terror ali. Mas tu Até era porque fumante? eu sabia a história do meu pai, então eu não queria nada com droga. Mas o Aham. cigarro e a bebida, sim. Mas o cigarro, então, era algo... O cigarro vinha com a bebida. Tipo, bebi muito, quero fumar. Coisa assim, Uau. mas não tipo assim, tô aqui, Ah, né? quero fumar. Que nem os velhos, não. Vou só tomar um café e fumo. Não, não assim. Os velhos que Mas, tipo perdoem. assim, tô na. É, tô na festa, bebi muito e quero fumar. Era Aham, uma tô coisa assim, entendendo. mais que. Às vezes é até mais pra um charme, sei lá, às vezes, antigamente fumar era um charme, não sei se sabia Sim. disso. Era mais um, Tinha mesmo um isso. estereótipo, né, assim. De poder, né? Mas, enfim, foi isso. Então, tomou proporções maiores. E eu falei assim, ok. Já tô... Pra mim, pensava, já tô onde eu quero mesmo, agora eu vou. Aí tu enfiou E o pé na aí eu jaca, enfiei o pé na jaca. Fui pra carnaval. Carnaval era uma festa que mexia comigo. Assim, espiritualmente, carnalmente, eu queria aquela festa. E não era assim, eu quero ficar com vários homens, não era a promiscuidade em si. Eu queria mostrar para os homens que eles iam me desejar, mas eu só ia ficar com quem eu de fato quisesse. Então, Lascívia. às vezes acabava o carnaval realmente sem eu ficar com ninguém. Mas eu queria mostrar o meu. E, nossa, assim, incrível como isso tudo que eu tô contando, gente, também vem muito da falta da paternidade, né? Da gente ouvir do nosso pai. Eu não tinha aquele pai falando, você é bonita, você é uma menina, uma princesa, você é... Então, você Valor, quer ouvir isso de homens, tá entendendo? Só que eu não só queria ouvir, queria mostrar pra ele, eu sou, mas você não vai me ter. Eu era muito assim. Só se eu quiser que você me tenha, entendeu? Eu era muito também decidida nisso. Que vem a questão da autossuficiência que você falou lá no Pronto. começo, né? Tipo, Isso. eu me basto e acabou. Pronto, eu tinha muito, era tanto que isso até afastava, né? A pessoa olhar e dizer assim, nossa, Tinha será medo que eu... dela. Mas eu sempre fui muito, às vezes, né, até a minha voz, a entonação era de... Só que ela tá brigando, né? Então, assim, fui pros carnavais, fui pros locais que eu era muito assim, ganho meu dinheiro, vou, bebo, não peço a ninguém, não preciso de ninguém para dar, eu tava muito assim. Só que a minha avó, a minha mãe, né, a mãe Gênia, e a minha mãe mesmo, biológica, ela já tinha me advertido, você vai sair. Minha mãe, biológica, ela falou assim, olha, você vai sair da casa da mãe Gênia, que lhe dá tudo, que cuida de você, onde você foi protegida, amada, cuidada. Mas voltar, você não volta, não. Sempre ela me alertou assim. E a mãe Gênia falou do mesmo jeito. Então, eu saí bem Sabendo, autossuficiente, bem poderosa, mas no fundo eu ficava aquele medo. E eu lembro muito dos domingos, às vezes ela me chamava, eu ia almoçar lá, né? Eu não deixei de andar lá, mas tinha um muro entre nós, né? E ela sempre orava. Vamos orar, né? Quem vai na casa dela sabe. Terminou tudo, vamos orar. Tem que orar e tirar o versículo. Tem que orar e tirar o versículo. Então, tinha isso. E às vezes de ressaca, 3, 4 dias, no meio do ano chegava no domingo. Vamos para a igreja? Mãe, se a senhora ficar me chamando para ir para a igreja, eu não vou, não veio mais nem aqui. Era muito assim. Foi de fazer um Shinecast agora com a pastora Eugênia. Pois Quantas né? histórias, Meu Deus, gente? muita, viu? Muitas. E era isso, ela sempre doce, sempre amável, mas ao mesmo tempo sempre me mostrando, cuidado, as decisões que você está tomando, o caminho que você está indo, sempre aquela agora, repreensão em amor, mas repreendendo. E agora falando assim, que ela falou, cuidado sobre as decisões que você está tomando, Sim, o caminho que você está indo. Quanto tempo tu passou longe dos caminhos do Senhor? Tipo, porque eu acredito assim, você foi criada num ambiente onde Deus estava presente em tudo. E aí você se revoltou com a igreja e também se revoltou contra o Senhor, né? Sim. Porque você não quis saber nem do contexto religioso e também nem dele mesmo, do próprio Deus. É bem interessante ressaltar que eu não me revoltei só com a mãe Gênia, mas com os pastores, pastor Ageu, pastora Flávia, com a minha família, que eram os fundadores, né? Um dos fundadores são pessoas que eu não conseguia mais olhar, falar. O inimigo, ele me afetou de uma forma me afastando de pessoas. Porque eu era, de todo fim de semana, estar na casa do pastor Ageu, da pastora Flávia e tal. Mas quando tudo isso aconteceu, que a pastora Flávia, ela sempre me aconselhava e conversava comigo. Ela foi sempre aquela que me aconselhou na minha adolescência,
no meu linguajar de adolescente. Mas ela só podia ir até certo ponto. Porque em outro ponto, quem realmente determinava era a mãe Gênia. Então, ela sempre dizia, Marcela, cuidado, né? Você não tem pai, você é uma menina que você está... A tia Eugênia, ela cuida de você como ninguém, você está protegida ali, você está... Só que quando eu me revoltei, eu falei assim, eu não vou estar contando mais nada para ninguém, porque tá todo mundo do lado da mãe Gênia achando que ela... Só que no fundo a pastora, ela dizia para mim, ela dizia assim, olha, vai passar, tu vai ver como vai passar essa fase e ela vai te deixar usar calça, ela vai te deixar namorar, né? Porque a mãe Gênia realmente, ela me prendeu ali de um jeito, me trouxe para ela uma proteção. Mas como na época ela não tinha, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação, os pais leem livros, já vem podcast, também já já foi tirado vem muito um peso de religiosidade. Isso. E os pais já conseguem, de fato, até às vezes ter certas conversas, né, com os filhos que não se podia ter antigamente. Por outro lado, às vezes se torna amigo demais. Tipo, pode tudo, você pode tudo. Porque eu amo você, eu nunca vou dizer não para você. Então, aí entrou um outro perigo. Sim. E o da época era o não demais, só não, né? Então, eu me revoltei até com os pastores, me revoltei. Então, quando eu lembro de quando eu voltei, eu vim muito assim, envergonhada, né? Diferente. Mas, assim, nesse período eu sempre vinha, Dia das Mães, um culto especial. Aí todo mundo, a Marcela chegou. E era nesses momentos que eu olhava e dizia, lá vem, a que não gosta de mim. Era nesses momentos que eu já sabia, porque ela olhava assim, mas agora eu descobri também, né? Agora não, gente, tô só me fingindo de besta. Não era eu, gente, eu estava sob o domínio de... Ela já olhava assim, sabe? O império das trevas, eu tava muito pedante, sempre muito pedante. Era uma cara de nojentice, que Deus me livre. Mas aí tu passou quanto tempo? 10 anos no total. 10 anos, uma década, gente. Durante uma década, ela fez muita coisa que não agradou. Não agradou, com certeza. Não agradou. E como foi reencontrar o Senhor? Ai, meu Deus, traz o papel. Vamos chorar agora. Mas eu não posso, porque eu tô de rímel. E não é a prova d'água. Traz o papel e mais água que eu vou desidratar agora. Bom, ops. A volta, assim, o percurso todo, né, era sempre muito recheado de voz do Espírito, assim, que eu hoje entendo, né? Aquela oração da mãe que alcança. Conta que durante esses 10 anos, tu ia nos lugares e o que acontecia? Isso, é isso mesmo. Gente, eu comprando uma cerveja, a mulher da cerveja falou assim, você não era para estar aqui. Você tem que voltar para Cristo. A mulher da cerveja. E depois a mulher parava e dizia, a cerveja é R$2. E eu, meu Deus... Parece que a mulher, né, saía de cima. E meus amigos às vezes diziam assim, olha, eu não aguento mais andar contigo. Tá insuportável isso. Porque era em todos os lugares, praticamente, que eu ia. Eu era perseguida por esse amor, né? Só que eram as orações da minha mãe, das pessoas que insistiam em me buscar. A intercessão é algo realmente muito forte. Ela vai além do tempo. Tipo, tem pessoas que já orou por mim, da época da mãe Gênia que ela pedia, irmãs que oravam por mim, que já nem estão mais aqui, né? Vó Mazé, outras que nem mais oraram, e eu até hoje desfruto do que elas oraram. Sim. E a mãe Gênia, ela era dessas, né, da madrugada, do jejum por mim. Ela ainda é, né? Ainda é. E aí meu Deus, em todo lugar que eu ia, eu estava sendo perseguida por esse amor. Mas chegou um tempo em que eu estava num relacionamento terrível, um relacionamento muito abusivo em todos os sentidos, assim, de ciúme, de traição, de mentiras. Tanto dele quanto o seu? Dos dois. E quando eu vi que aquela minha autossuficiência, aquela mulher que eu fui, aquilo tudo que eu construí, era só uma casca. Porque, de fato, eu era muito escrava daquele relacionamento. Só que aí eu não queria dar o meu braço a torcer, né? E aí aquele relacionamento chegou ao fim, realmente, e foi onde eu desabei e vi que a minha vida era uma mentira. Eu vi que eu queria roupa cara, eu queria perfume caro, para mostrar para as pessoas que eu tinha. Acabou também se afirmando em questão do dinheiro, sim, né? Sim. Nossa, quando eu vim para Cristo, eu devia em torno de R$8.000. Eu queria perfume de R$900. Era assim. E num estilo de vida, gente, de uma pessoa burguesinha. Que tinha, porém eu não tinha. E eu lembro de trabalhar em 3 empregos.
Só pra sustentar a tua vida? Para sustentar essa, porque a gente quer se afirmar Essa como... tua vida que eu tô querendo dizer, Isso, assim. de luxos, né? Eu queria ir para as festas, eu queria sempre uma roupa nova, né? Eu queria estar em lugares bons. Unha feita, sobrancelha feita. Tudo, era muita coisa assim que eu vivi. Eu era uma casca, né? Eu não era eu. Assim, aí eu ficava gastando. Aquilo também era um alimento para aqueles espíritos imundos que habitavam em mim, de se autossuficiência. Eu posso, né? Autoafirmar demais. Eu tinha muito isso. Então, não importa como tá lá. Parcelei, tá lá. Mas eu tô luxando, né? Mas eu tô mantendo a pose, isso, né? tava muito assim. Então, eu trabalhava para isso, né? Eu não as pessoas me ligando, devendo, e eu cheguei nesse nível de ficar assim, agiota, mãos de agiota, tudo. E eu cheguei no nível que eu explodi. Eu falei, não dá mais. Porque eu não estava mais naquele relacionamento, então não tinha mais para que mostrar pose. Com as pessoas que aparecia para me ficar, eu também não tinha mais nenhuma vontade. Porque eu estava presa naquele antigo relacionamento. Então, tudo tomou uma proporção terrível de muita dor, de miserabilidade, assim, níveis baixos mesmo, profundo. Eu acho que eu fui no mais fundo mesmo, assim, nesse sentido. E aí foi quando eu digo, não, chegou a hora de realmente mudar. Eu senti falta. Eu lembro que aconteceu um episódio que eu tive uma briga, uma discussão, uma briga de fato, de puxar cabelo, na rua com uma pessoa. Mulher, é verdade. E essa pessoa estava aqui na igreja, meses depois, fruto do encontro. E eu falei assim, que igreja é essa? Como é que essa igreja está desse jeito que leva essas pessoas para o encontro? Ela vai me dizer que aquela menina mudou. Na minha mente era assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a mudança nela. Então, para mim, eu não queria acreditar. Assim, eu ficava assim, pasma. Falei assim, tem alguma coisa diferente. E todo mundo falando, encontro. Os encontros já estavam acontecendo. E me chamando, né? Vinha uma ou outra me chamar, só que eu falava assim, não dá para mim e tal. Só que esse episódio da briga, né, aconteceu porque nós estávamos realmente num pagode e o namorado dela tocava no pagode e nós éramos amigos de infância. Então, a gente ficava olhando pro outro rindo de nada. Não era uma paquera, era rindo de nada. E quando ela viu aquela cena, ela muito ciumada, a gente realmente teve uma briga dentro daquele pagode de puxar cabelo, eu era muito assim, não mexe comigo, eu era muito, né, bem... Pisou, mordeu. E aí, quando isso passou, essa situação passou, eu cheguei em casa e eu lembro de eu esmurrar o meu guarda-roupa, de tanta raiva. Eu queria que tivesse sido assim, na cara dela. Era bem... Deus. Porque, como separaram a gente não conseguiu fazer o que a gente queria uma com a outra, né? Graças a Deus. Mas a gente teve um propósito. Teve um propósito. E eu lembro de esmurrar o meu guarda-roupa quando eu cheguei em casa, de muita raiva. Eu sempre fui muito expressiva na hora da raiva, e aí isso escoou dessa forma. Eu bati no meu guarda-roupa, eu bati até perder a força. E aí, quando eu sentei assim no chão do meu quarto, veio aquele choro desesperador de tipo assim, quem é você? Olha isso, nível baixo, né? Nível baixo, olha quem você está sendo. E aí veio aquele... Tu era como se aquela repreensão. Dentro de ti a voz fosse... Sim, veio uma repreensão, gente. Parecia que o quarto estava cheio de gente me apontando, assim, eu estava me sentindo oprimida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chorei, veio aquela voz, você não precisa ser assim. Tudo isso que você está vivendo não é para ser assim. Então, assim, caí em mim. Isso foi uma sexta, esse pagode. No sábado, o pessoal começou a me ligar, vamos sair, lá. Não quero. Rejeitei. Domingo, mesmo jeito, vou para a igreja. Simples assim, vou para a igreja. Vim para a igreja, encontrar a Dita, cuja, aqui já na igreja, porém ainda não tinha ido para o encontro. Mas aí eu ficar, menina, eu não vou para essa igreja está sendo super mal frequentada. Não está tendo... E aí eu fiquei, passamos um mês mais ou menos, vim de novo num domingo. E aquilo ia mexendo comigo, né? E aí eu chorava ali, escondidinha. Não tinha ainda as luzes apagadas, né? Não tinha, era tudo... Então o pessoal ficava te olhando assim, né? Olha ela voltou. Assim, era chorando. Era. Hoje em dia no escuro, aí você se acaba mais, né? Mas aí pronto. E aí foi passando. Rejeitando convites, eu já não sentia prazer em estar bebendo, em estar nos bares ou pagode, nada. E aí foi quando essa pessoa foi para o encontro. E eu lembro que eu vim alguns dias depois desse... Não consegui... Me chamaram para vir na chegada, mas eu não consegui vir.
Eu trabalhava em um hospital na época. E aí, eu cheguei no dia aqui, no domingo. E aí, ok, uma euforia. O pessoal tudo diferente. Meu Deus, algo mudou aqui, né? E aí, eu vi, as pessoas vinham muito me abraçar, falar comigo sempre. Foi quando eu estava de olhos fechados em algum momento e essa pessoa veio me abraçar. Me abraçou assim, desesperadamente. Me perdoa pelo que aquela discussão, por a gente ter se agredido, me perdoa e tudo. E eu aqui, intacta, estátua, assim, bem... E eu falei assim, ok, mas dentro de mim, ai, sai pra lá, né? Mas tá, tudo bem. Depois eu falei, que engano essa pessoa. Essa fulana de Jesus, tá? Começou tudo aquilo, né? E aí, pronto. Aquilo começou a me instigar. Que encontro é esse? O que é isso? O que acontece lá? Já estava começando a surgir, né? Surgir, Sem satisfação. Isso. Aí juntou com essa briga que veio, é tudo proposta do céu, né? Porque quando eu vinha, né, no decorrer, eu via gente nova e gente do bairro e gente que andava nos pagodes comigo, que bebia em um... E aí eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Foi quando o convite veio, né? E aí a Rosa, nossa amada Rosa, mandar um beijo para ela, Fabíola, e a pastora Flávia foram bem determinantes nesses momentos para mim, né? E aí eu sempre fazia as unhas lá na Rosa e ela sempre começava, você sente saudade, tu sente vontade de voltar? Rosa, eu sinto, mas eu não me vejo mais, eu acho que não é para mim. Afinal, tinha se passado 10 anos, né? Mas ela dizia, mas vai, não deixa de ir, assim... Foi aí que começou o convite. Falou, olha, tem data, é assim que acontece. Eu falei, não dá para mim, eu trabalho em hospital, meus horários... E comecei a dar as desculpas, né? Não dava para ir para as reuniões, não dava para nada, mas eu estava vindo para os cultos. E aí, um dia, a pastora falou assim, qual dia você pode? Qual horário? Aí eu comecei a botar dificuldade. Eu só posso tal hora. Só posso depois das 10. Eu estava assim, bem... E aí ela disse, pois eu vou lhe dar depois das 10 a lição. E eu lembro da casinha aqui do lado, eu guardava as cadeiras, alguma coisa, e teve um dia que estava tendo reunião, né, o quarto dos pastores era aqui, onde era tipo uma garagem. Ai, meu Deus. Aí a gente foi para a casinha, e ela me deu a lição. E outra vez, aqui na igreja mesmo, onde dava, ela estava... E aí, eu lembro que eu vinha, mas eu vinha assim, meu Deus. Eu descia do ônibus aqui, né, pertinho já do trabalho, cansada, e eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Mas, ok. Eu estava vindo à força mesmo, mas aí um dia ela falou assim, olha, hoje eu vou ser um pouco mais rápida, porque eu estou vendo que você está cansada e tudo, né? E aí a pastora, a gente sempre teve um laço, um elo, sempre a gente foi muito de conversar, mas tinha aquela lacuna entre nós, né? Assim, depois que eu voltei, eu estava envergonhada, eu estava... Confiança, né? Isso, tudo. aquela coisa, aquela distância. E aí nesse dia ela me abraçou, falou, vamos orar, né, antes de tudo, estou vendo que você está cansado, tudo. Eu disse, vamos. E aí ele já deu vontade de eu chorar, mas eu segurei. E aí ela abriu ali e falou assim, eu queria falar contigo sobre o Espírito Santo. Quando ela falou o Espírito Santo, eu não aguentei mais. Nada tinha sido falado, nenhum versículo, nada. Não, que habita em mim já está querendo... Mas quando ela falou Espírito Santo, aquilo trouxe a mim um turbilhão de memórias do que eu tinha vivido com ele, nas orações, em tudo. E aí ela disse, o Espírito Santo, ele é o amigo, ele é o consolador. Ele sempre te conduziu a esse tempo. Sempre ele te viu. E assim, começou a falar coisas que eu sei que não era a pastora Flávia ali, porque ela foi muito profundo em coisas que ela não sabia. Que eu nunca tinha contado para ninguém. Então, assim, ali foi o start final. Foi quando eu disse assim, meu Deus, o Espírito Santo sempre me quis de volta como morada dele, assim. Ele quer me limpar, ele quer... E aí foi quando eu... Amém. Ali eu chorei, ali a gente orou, ela me abraçou. E eu voltei para casa, mas muito leve. Muito, muito leve mesmo e muito decidida. Eu vou para esse encontro. E aí, tudo aconteceu. Para me chegar foi difícil. Meu Deus, as intercessões eram assim e grandes, né? Para me chegar naquele lugar. Mas eu lembro muito, né, do pré-encontro. Foi o dia que eu voltei. De fato, que eu fui lá na frente, eu disse, eu quero me reconciliar. Antes do encontro mesmo. Antes do encontro. Gente, você tem noção. Foi no dia que vocês falam o quê lá? Só o que levar na mala. Quantos dias você vai passar, a hora da saída, o dia do retorno. É só isso. Só isso. E eu tava tão cheia de
de saudade de Deus, que eu dizia assim, eu preciso. E eu lembro que as meninas louvaram, né? E aí eu tinha extraído 4 dentes. Eu tava igual o Kiko lá. E gente, eu não podia, né, tipo, chorar, me emocionar muito. E eu tinha extraído esses dentes justamente para pegar um período, para poder pegar um atestado e conseguir também para o encontro. E eu lembro que eu fui com mais de 1000 lá para frente, as minhas estavam no louvor final, assim, só vamos louvar, encerrando esse momento. E aí, quando louvou, eu fui lá para frente, me debrucei, foi Casa do Pai. Eu quero estar na casa do... Foi. E esse louvor, até hoje, quando eu louvo, quando eu escuto, foi muito assim. E quando eu fui lá pra frente, eu senti só o peso assim, de um monte de mulher em cima de mim, chorando. E eu, meu Deus! Será que tinham intercessoras? E eu aqui, ó, todo mundo... Aí alguém gritou, ela tá operada, né? Que eu tava... E aí, pronto, fui pro encontro, voltei do encontro, mas eu já tava, assim, muito cheia de vontade de voltar pra Jesus, né? Aconteceram outras coisas quando eu voltei do encontro. Gente, muitas B.O.s. coisas. Se for contar, vai dar realmente umas 3 horas de Shinecast. Já deve estar em 1 hora, não? Tá em quanto, hein, assessora? Uma Olha hora aí. já, 1 hora. Gente, nos ouçam, é importante. Muita coisa. Será que quando ela foi pro encontro, né, e voltou pros caminhos do Senhor, foi tudo um mar de rosas? Não. Ela acertou, assim, mudou da água pro vinho, não errou, mas será? Pra ela chegar neste contexto de uma mulher casada, hoje mãe já do 2º filho, será que foi assim? Foi assim, Má? Foi terrível, sabe, gente? Às vezes eu me pergunto, eu fui pro encontro, Senhor. Mas foi, nossa, eu acho que até hoje é como assim, arrancar coisas da gente é tudo muito, é uma cirurgia que às vezes a gente não tem noção do tamanho. E para aquele encontro abriu muito os meus olhos, né? Tudo que aconteceu lá foi assim, meu Deus, aquelas mulheres não sabiam da minha vida, aquelas pessoas não sabiam a que níveis profundos no pecado eu tinha ido. Mas Deus usou demais para falar. Só que quando eu voltei, eu lembro que a pastora falou algo para mim e ela disse assim, olha, ir mais fundo requer realmente um esforço. A partir de agora, você vai ser forjada nisso. Se você se esforçar, você vai mais fundo em Deus. Mas se não, você vai sempre ficar aqui nisso que você achou tão lindo, né? E aí eu guardei aquela palavra e tudo, mas eu queria muito ainda, eu estava muito magoada ainda com a pessoa que eu tinha me relacionado. E eu estava muito naquela coisa de quero provar para a pessoa que eu estou bem. Não quero simplesmente que ele saiba que eu estou na igreja, que a essa altura já sabia. Mas eu quero mostrar, eu quero que ele veja, eu quero que ele saiba. Então, na carência, no auge da carência, surgiu uma pessoa que também tinha ido para o encontro e estava aqui na igreja, e a gente se relacionou. Só que ninguém vai te preencher como o Senhor. Não é um relacionamento, não é... E foi um Aí, eu estou na igreja, a pessoa não... está na igreja, acabamos de voltar do encontro, tem tudo para dar certo. Não foi um relacionamento só, tipo... Isso, e esse relacionamento não foi um relacionamento santo e saudável, justamente porque dentro de mim ainda tinha os resquícios... A carência, né? Da antiga Marcela. Aí ainda. Dele também. Ele tinha acabado de chegar. É muito complicado, às vezes, chegar na igreja de cara já querer um relacionamento com alguém. Nossa. E eu vim, às vezes, muitas vezes, buscando isso, né? Isso é muito porque você vem cheio de mazelas. E você vem com o pensamento de que, assim, é da igreja. Meu Deus. Uma auréola na cabeça. Só que não, viu? Eu gosto muito da frase que diz, onde tem ser humano, há falta de caráter. Tem então, que ter muito cuidado. A gente tem que ter esse cuidado, que isso não é só porque é da igreja. Verdade. Não tem que ser da igreja, tem que ser do céu. Tem que ter essa manifestação do céu. Porque, gente, a capa engana demais. Né? E aí, eu não fui consultar Deus, eu estava no auge, foi assim, ainda na tua força. Foi, eu tô bem, agora eu tô forte. Voltei do encontro, perdoei tanta gente, mas dentro de mim eu sabia que não todo mundo. Não tinha ainda entregado tudo, de fato, né? E aí, nessa coisa, tô bem. Olha só, a pessoa também tá bem, veio do encontro. Nossa, a gente tá limpo, a gente tá em Deus. Só que Vamos não, casar. a gente tava na carne total.
Na carne total. Na igreja era santo, era mãos para o alto, era uma bênção, mas fora daqui era carnal. E aí isso gerou uma gestação, uma gravidez indesejada, né? Por quê? Porque nós estávamos nos relacionando carnalmente de forma que não era o desejo de Deus, que não era uma aliança, né? Se tornou tipo só um pacto, uma coisa assim, carnal. Uma ligação de alma ali que a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo, porque fora de um casamento, fora de uma aliança, a gente estava todo errado. E aquilo gerou um fruto. E aquilo gerou consequências daquela falta de uma aliança, de fato, de buscar em Deus se era o que Ele queria para a gente. E aí foi quando eu percebi, as escamas dos meus olhos caíram, no dia que eu peguei aquele resultado. Porque eu passei 10 anos no mundo, me relacionei e não engravidei. Eu tinha até problemas para engravidar, segundo os médicos. E quando eu peguei aquele resultado, caiu a ficha. Um ser humano, uma vida dentro de mim, assim, tudo veio à tona. Por mais louca que eu fui no mundo, eu não tinha essa irresponsabilidade a esse ponto. E quando aconteceu, foi um choque para mim. E eu lembro de duas pessoas até falando assim, mas tu, Marcela, tão experiente, onde tu estava com a tua cabeça? Eu fiquei completamente cega. E assim, a partir do momento que eu soube a gravidez, eu falei, eu não quero essa pessoa. Eu terminei no mesmo dia. Né? E a pessoa não aceitou, foi conturbado, foi... E aí eu digo, olha, eu só quero ficar só quero cuidar, pensar como vai ser o futuro. Daqui para frente, Deus que vai me dizer. E eu já estava em arrependimento profundo. Mas é aquela história, eu estava em arrependimento, mas o fruto daquilo que eu tinha feito já estava ali. A consequência do pecado já estava ali, já estava, né? E eu me perguntava, meu Deus, como eu pude te ferir de uma forma tão profunda, envergonhar minha mãe de novo. Porque as pessoas achavam que eu, de fato, já estava firme. As pessoas já achavam que eu estava firme, mas não estava. E aí vim para os pastores contar toda aquela vergonha, passar, sabe? Eu me lembro de que Deus, foi mais ou menos nessa época que a gente começou a se aproximar. E eu, assim, você se sente como como Adão ali se escondendo, Adão e Eva. Eu me sentia com muito vergonha, assim. né? Muita vergonha. Só que aí foi um período que eu precisei mais de Deus, de me apegar. A pastora falava, não põe isso na tua mente. Você deixou, você de fato deixou, você não quer isso para a sua vida, então vai, segue, cuida do teu filho, não deixa Jesus. As pessoas aprendeu também a selecionar, né? Também, Mar. Sim. Tipo, porque você veio de um mundo onde era cercado de muitas pessoas, mas não era a questão da fidelidade, da amizade, né? Sim. E aí acho que esse relacionamento foi uma das consequências de não ser tão, entenda, seletiva nesse quesito, de não se abrir tão rapidamente e com tanta facilidade para todo mundo. Sim. Isso foi te tornando até acessível, mas também uma pessoa que aprendeu poxa, meu coração eu preciso abrir para aquelas pessoas que vão agregar algo em mim, vão me ajudar, vão me erguer, uma sabedoria, né? Porque eu vim completamente sem sabedoria, né? E completamente mazelada, né? ferida, então não podia contar tudo para todo mundo. Tinha esse cuidado, mas foi um período tenebroso. Só que assim, quando eu descobri, 1 mês e meio após, né, que eu fiz uma ultrassom, o bebê estava cheio de malformações, né? E a médica foi bem sincera, olha, a gente não sabe o que o seu bebê vai ter. Ele vai ter alguma síndrome, ele vai ter alguma malformação, mas a gente não sabe de fato, não dá para compreender o que ele vai ter. E isso foi numa sexta-feira, eu lembro de já vir do ultrassom, passar aqui na pastora, e eles orarem comigo, a pastora e o pastor, e já dizer, olha, está nas mãos do Senhor. E aí, na segunda-feira, né, eu trabalhava em hospital, então eu tinha acesso ao ultrassom ali. Eu pedi para uma médica olhar. E ela olhou e estava bem fraquinho os batimentos. Ela falou, Marcela, realmente eu acho que não vai evoluir tua gravidez. Porque o bebê, você não sabe onde é a cabeça, corpo do bebê, nada. Ele é como se ele estivesse cheio de tumores. Nossa. E aí eu disse, meu Deus, assim, aí ali eu chorei, eu clamei ao Senhor, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sabia que era só o começo de uma etapa difícil. Então, após aquilo ali, eu fiz outro ultrassom e realmente eu tinha perdido. Começou o processo para o corpo expelir, para tudo aquilo. Eu tinha plano, na época, me internei. Né? O médico fez a curetagem, passei pelo processo das dores do parto ali para poder ter né, aquele embrião sair realmente. Fiquei internada, vim para casa. Foi, gente, um processo. E eu lembro que quando eu vim, eu fiquei na Mãe Gênia, né? E ela me deu um livro para ler, né? E eu li aquele livro, assim, eu comi aquele livro.
falando muito sobre justamente um recomeço. Falava muito de um recomeço. E é um livrinho velhinho, ele tem as páginas bem amarelinhas, antigo mesmo, muito antigo. E eu lembro muito de eu chorando assim na cama da mãe Gênia e falando, eu pedia muito perdão a Deus. Eu me sentia assim, a mais, sabe, Suja. pobre segue nu mesmo, como diz a palavra, suja. E eu dizia assim, Deus, só quero mais uma chance. Eu não vou mais te decepcionar como nesse sentido assim de ser tão, de saber a verdade, de continuar querendo do meu jeito. Eu quero muito do teu jeito. E eu quero que daqui para frente seja diferente. Então eu passei aquele meu período de resguardo. Eu passei um Tu período até realmente. viajou com a gente. Não sei Foi, se tu se viajei com lembra. vocês, foi, eu lembro. E aí a pastora, né, vocês sempre ali próximo, muito, eu comecei a dizer assim, eu tenho que me aproximar de pessoas que tenham que dar, de pessoas que já têm uma caminhada, que eu possa realmente, né, me tornar uma cristã de verdade. Aí, depois desse dia, o bebê saiu, né, de forma espontânea. Sim. E aí você começou a galgar uma nova vida no Senhor, não foi? Foi tudo novo, uma nova vida de fato. Nesse tempo, né, existia a disciplina, a disciplina na igreja, de uma forma de a gente voltar, né, da disciplina e ir ali na frente. E eu lembro que quando eu voltei da disciplina, todo mundo se alegrou, todo mundo... E Celebrou, aquilo né? foi uma vida para mim, porque eu vi que as pessoas celebraram o meu retorno. Aham. E aí, aquilo me deu uma vida, assim. Eu digo, Senhor, abri os meus olhos. Eu falei assim, Senhor, eu quero te servir de forma diferente. Eu quero servir o corpo de Cristo. Não quero envergonhar o teu evangelho. Das pessoas confiar, nossa, ela mudou, ela é diferente agora. E eu, novamente, decepcionar, Sim. né? Assim, principalmente o Senhor, mas o corpo de Cristo também, que de certa forma isso escandalizou, isso foi feio, isso foi, né? Isso tudo que eu vivi, porque quando você escolhe viver na sua vontade, você também está denegrindo o evangelho, o corpo de Cristo está sendo machucado. Né? Então, essa é uma responsabilidade da gente como cristão. Não só assim, meu negócio é com Deus, não, é com pessoas também. Sim. E é Né? até onde porque eu sei que ela foi e foi até pedir perdão, né? Foi pedir perdão a algumas pessoas. Se era por dívida, se era por questão de Sim. ter Deus desrespeitado. Esse Peniel não acaba até hoje, viu? Porque às vezes eu tô, Deus me lembra. Lembra isso? Aí eu, meu Deus. E me leva a pedir perdão a pessoas, porque o inimigo, ele às vezes cauteriza a nossa mente, que a gente esquece. Esquece, né? E aí aquela pessoa sabe que você fez aquela maldade, aquilo. Então você tinha que... E aquela vergonha, meu Deus, eu vou falar com fulano que eu devo. Meu Deus, eu vou falar com cicrano que eu maltratei com palavras. E então, mas o Senhor me levou a fazer isso. Porque se eu queria ser corpo de Cristo, servir o corpo, eu tinha que começar, né, de uma forma genuína. E o versículo da minha vida é aquele de Tito 1,15, né? Se eu não me engano, é 1,15, gente, que a minha memória de grávida Quer que eu não tá... confira? Pode conferir, que é aos puros tudo é puro. Tito 1,15. Isso. Mas aos contaminados tudo é contaminado. E uma das coisas que eu mais busquei quando eu vim para Jesus foi a pureza. Era uma coisa que mexia muito comigo. Eu dizia assim, meu Deus, eu fui no profundo da lama. É 1,15, né? Tá certo. Glória a Deus. A memória tá funcionando. E eu ficava assim, Deus, eu quero ser uma pessoa pura. Eu não quero olhar para as pessoas como olha a menina, olha como ela é invejosa, olha como fulano é isso, já julgando, já. E também quero uma pureza no meu corpo. Eu quero corpo, alma e espírito. Então, depois desse episódio, já pensava, eu quero me guardar para o meu esposo. Eu quero um pensamento de alguém, porque eu sempre falo, né? A virgindade não é só a questão De não ter rompido. ou não rompido, né? Aquilo, mas é realmente um estilo de vida, uma mente mentalidade, né? de uma pessoa pura, que só quem dá, gente, é o Espírito Santo. Porque nós já nascemos no pecado. Porque tem muita virgem erotizada, né? Tem muita gente virgem, mas a mente está cheia de coisas, né? Então, quando eu vim para Jesus, eu pensava, Deus, como que eu tive acesso a tantas coisas e como que eu vou viver pureza? Esse versículo, quando eu ouvi ele pela primeira vez e eu tomei ele para mim, ele se transformou no versículo da minha vida por isso. Porque eu queria com pureza e dizer para a pessoa, olha, eu te devo, mas eu posso te pagar de R$10, de 20. Olha, de falar para uma pessoa, olha, eu me relacionei contigo, né? Namorando. Mas sabe, me perdoa, eu fui mentirosa, eu te traí. Tá entendendo? De ser sincera em todos os sentidos da minha vida. Restauração. Uma restauração. E Peniel, ele é um confronto realmente. Ele mexe de uma forma... Não dá spoiler.
né? Ele Não mexe dá de uma história. forma incrível. Então, assim, foi isso. Quando eu voltei, eu tinha que tomar uma decisão de ser diferente. E isso E aí construiu, né? foi isso, aquele processo de desintoxicar da antiga Marcela foi o meu processo, acho que de muita dor também, porque eu tinha que vencer a minha carne, né? Vencer aquela vivência que eu tive. Viver coisas que você estava acostumada, que pra você era Sim, normal. normal. Tipo, normatizei tantas coisas que não eram pra eu ter normatizado e ter que mudar um estilo de vida, porque você mudou um estilo de vida, Sim. né? Você tava ali com uma rotina totalmente estabelecida que você, com o Espírito Santo, notou que eu tenho que mudar, porque se eu não mudar, eu não vou refletir realmente aquilo que a palavra de Deus fala. Sim, eu ficava, fico, né, até hoje me cobrando a esse respeito, né, de não ser a antiga Marcela, porque, gente, assim, para mim foi um start, né, depois que aconteceu isso, da perca da gravidez, de realmente honrar o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Então, eu me preocupei, né? Porque às vezes você diz, não é só, eu não quero parecer para as pessoas que eu sou cristão, que eu sou santo, mas existe um testemunho a ser dado, né, que vai ser exigido de Deus quando nós estivermos frente a frente com Ele. Sim. Porque isso é ser corpo de Cristo nessa terra, né? Ser pequenos cristos, né? E aí eu galguei esse caminho lá de ficar mais quieta, de não namorar, de não me relacionar. Foi difícil, porque vinha as propostas, vinha pessoas e eu ficava assim, meu Deus, e aí... Vinham as ligações. Vinham as ligações. Eu cheguei a quebrar, acho que uns 5 chips. Uau. Não só tinha, não na época celular, era só, né, irmã? Na época era só Facebook. Faltou pouco, viu, algumas vezes. Na época era só Facebook, eu já não usava muito. Mas assim, gente, eu cheguei a passar, acho que 2 anos sem andar em certas ruas que eu curtia pré-carnaval, barzinhos que eu bebia. Foi um preço muito tempo de renúncia, né? Mas porque você entendia que você semeou errado durante muito tempo e precisava passar pela colheita. Eu Sim, acredito... amizades, por exemplo, eu evitava. Eu até passava, às vezes, Réveillon, por exemplo, quando eu tinha que vir para a igreja, eu passava por algumas mesas locais que eu encontrava, pessoas com as quais eu bebi em certas épocas. E eu evitava, eu cumprimentava, eu falava, mas não era o tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já paro, já converso com eles, já chamo eles para virem para a igreja. Né? Criou-se um respeito, mas naquela época, vamos só para uma pizzaria. Não, eu sei que tu não está bebendo, mas tu come a pizza. Mas não era ambiente, ia ter palavrão, ia ter conversas que me lembravam quem foi a antiga Marcela. Então, foram escolhas de renunciar também a estar com pessoas que não faziam mais parte. Mas é exatamente não isso. Eu creio que a gente fazer. Já está chegando no fim do Shinecast. Mas essa parte que eu queria ressaltar aqui. Você enxergou que precisava de uma mudança que externalizasse, porque como você falou aqui, às vezes as pessoas pensam que Deus só quer o coração, mas as nossas atitudes revelam muito onde está o nosso coração. Eu costumo dizer que eu pequei de uma forma muito extravagante. Eu não tinha preocupação nenhuma que as pessoas soubessem que eu estava há 3 dias bebendo, porque eu tinha muito isso, de ir para um lugar, vou só para uma festa ali, e passava 3 dias até voltar para casa. Então, assim, eu tinha que ter uma adoração extravagante. Eu tenho. Para mim, isso é vital. Assim, eu tenho que ser extravagante, né, em decisões como essas, por exemplo. De algumas pessoas eu realmente nem andar. Não porque eu sou melhor que elas, não. Mas porque, de fato, ia trazer à minha memória quem eu fui. E não era aquele caminho que eu estava percorrendo. Eu estava indo em outra direção. Aquela pessoa está indo para uma direção que ela escolheu, eu estou indo para uma outra direção. Não casava mais. Não tinha mais nem porquê. Sim. Entendeu? Então, eu me cobrava muito a ser extravagante em dizer, não. Mas é só uma pizzaria, mas é só um aniversáriozinho. Só, né? Não dava. Porque quando sentava na mesa... Tu lembra aquela noite que a gente bebeu até cair? Tu lembra aquela noite que sempre vinha e poderia... a afronta e até a lembrança, quem você foi, né? o sarcasmo. E poderia muitas vezes nem acontecer na mesa, mas quando você saísse dessa mesa, o conteúdo daquela mesa em que você se propôs a sentar, iria ser refletido lá dentro da sua casa, quando muitas vezes não tivesse ninguém, ou quando muitas vezes as pessoas que te cercavam, elas iam, querendo ou não, receber aquele conteúdo que você se Esse versículo justamente me representava nesse sentido. Eu quero andar com os puros. Quem são os puros? Onde eles estão? Que eles podem me ensinar, sabe? Era muita coisa que eu
Eu me perguntava, para poder eu realmente trilhar um caminho diferente, de pureza. Se eu queria ser pura nesse sentido da minha vida, no falar, no agir. É até hoje assim. Eu me pego, às vezes, pô, será que eu estou andando com fulano e está me fazendo bem? Sim. Será que esse conteúdo que eu estou vendo está me fazendo bem? Para justamente nem tudo que se diz ser de Cristo, né? Até conteúdos da internet, é realmente de fato. Sim. Né? E é bem interessante isso, né, Mar? Porque hoje a gente vê que todo esse processo que você levou de renúncia, de se abster, que acredito que até hoje ainda acontece. Sim, porque a gente nunca tem que estar, como até o o Diácono Carlos falou ontem, a gente nunca tem que achar que está cheio de Deus, porque a gente tem que ter uma alma faminta pela presença, um espírito faminto, né, que deseja toda hora ser saciado por Ele. E isso te levou a um lugar que era ocupado pela mãe gênia, né, na igreja. Hoje você ocupa o lugar da intercessão. E a gente vê, né, o quanto essa questão das suas renúncias de eu decidi agora ter Cristo, eu vou levá-lo até o fim, agora é para valer. Essas renúncias refletiram na igreja, né, no quesito de você hoje ter um lugar na intercessão, de ter pessoas que você aconselha, que acredito que isso ainda vai sendo construído cada vez mais, né, porque até lá é o Senhor nos forjando. E a gente vê isso também, que esse fruto de renúncia, de obediência, também refletiu na sua vida secular, no sentido de que o Senhor te abençoou com um esposo. Sim, meu esposo lindo. Com da vez pra Rondinelli, Rony, não é Rondinelli mais, é Rony. Ele vai matar. Foi com o esposo, vai mesmo. Não, mas ele é um doce. Não, mas ele é um amor. E ainda mais com a questão também que ele fez totalmente diferente, né? Você desobedeceu, semeou, aí colheu essa semeadura negativa e hoje galga semear correto. Construiu e tem construído essa questão dessa imagem na igreja, mas não só na igreja, em quem você é em Deus, porque não é só para os homens, né? Sim, sim. É para a glória dele. Te fez sair de um laudo de que não poderia mais ser mãe e hoje está aí carregando o segundo filho para a glória de Deus. Glória a Deus, isso é verdade. E a gente vê o quanto isso é importante, de que ainda que a gente trilhe caminhos que a gente pode ter ali alegrias, né? Ter algumas questões de satisfações pessoais, não é o caminho, não é a verdade e não é a vida. Não supre nada. Não supre, não traz contentamento. Traz mais uma lacuna maior ainda. É incrível. E eu lembro muito nesse período, né? Quando eu decidi, vinha muito aquela coisa assim, mas tu tá sozinha. Menina, aí chegava a idade tá chegando, cadê os namorados? Cadê isso? Cadê aquilo? Tu tão nova na igreja, perdendo tempo, vinha de tudo. E eu focada, eu falava muito para Deus, Senhor, me ajuda a vencer minha carne, porque tinha os desejos da minha carne. Eles queriam ser satisfeitos. Tinha os desejos da minha alma. Ai, meu Deus, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. Eu queria ser amada, eu queria ser cuidada, eu queria ser sempre estando no centro. E depois eu percebi que eu precisava viver no Espírito. Eu percebi que ficar olhando as coisas daqui ia me tirar o foco da eternidade. Né? E aí foi onde tudo começou com relação também à intercessão. Porque a primeira pessoa pela qual eu intercedi também ali foi por mim e pela minha futura família. Eu lembro que foi a minha primeira intercessão intensa, de jejuar, de buscar, de ser bem específica. Né? E aí foi quando veio até aquele filme O Quarto de Guerra. Eu assisti O Quarto de Guerra. Ali a pastora Eugênia, a velhinha. É a pastora Eugênia, a mulher é a Eu lembro de assistir aquele filme sem internet. Não tinha internet. E não era como hoje, que todas as casas têm internet. Eu consegui um Wi-Fi, só que o Wi-Fi não pegava. Você via, né, o xizinho ali no Wi-Fi e eu assisti o filme todo pelo celular. Foi como Deus dissesse assim, eu quero que você veja, e eu consegui ver, eu fiz anotações que eu tenho até hoje, e foi onde eu disse assim, esse é o meu chamado. Foi por isso que tu me colocou naquele lá. Foi por isso que tu colocou meu pai. Né? Minha avó conta, a mãe Gênia conta que o meu pai, ele foi escondido, uma gestação escondida. Que a mãe dele era uma empregada doméstica e ela escondeu toda a gestação. E para a patroa dela não podia saber. Então, assim, ele foi
gerado de uma forma difícil, toda a história que eu contei aqui. Aí veio eu, e depois de mim, como que seria? Foi quando Deus começou a me instigar. Com quem vai ser você na terra? A partir de você, o que vem? Porque a mãe Gínia já sabia, ela já estava deixando um legado lindo. Eu já via, já conhecia a história, eu sabia. Mas a partir de mim, que ela me confiou, coisas que ela me contou, coisas que ela me ensinou. Então, foi onde tudo surgiu para a intercessão. Aí foi muito bom mergulhar nisso, porque eu esqueci meio que aquela macela, aqueles desejos, né? O eu, né? Foi, que aí começou. Eu não pedia por isso, mas as pessoas chegavam na minha casa. E eu não estava completamente sarada, curada para aquilo. Eu dizia, Deus, por que tu tá me confiando isso? Mas como a gente trabalhava com o encontro, acontecia de vir pessoas com um testemunho bem parecido com o meu. E às vezes a pastora Flávia me chamava, né? Eu quero que tu conte teu testemunho aqui para ajudar essa pessoa. E aí eu contava, meio assim, sem graça, porque eu dizia assim, meu Deus, será eu? Mas aí acontecendo, a caminhada foi... E aí eu fui pensando, meu Deus, eu acabei de contar para a pessoa que Deus está me transformando, então eu tenho que... Isso também foi me dando um senso de responsabilidade, Como né? o pastor Lucinho fala, né? Cura as feridas do meu povo, que enquanto você cura as feridas do meu povo, eu vou curando as suas. E eu acredito que foi esse, sim, o forjado do Espírito Santo na sua vida. E continua ainda sendo. E eu acredito que se a gente fosse continuar aqui... A gente tá, acho que com o quê? 2 horas. Se a gente fosse continuar aqui falando, é muita história, gente. Realmente é muita história. Ó, isso é porque eu nem... História de pescador perde a fé. Se a gente fosse contar as histórias da intercessão em si, não dá. É verdade. Então, tem que fazer um só sobre as histórias. A gente pode chamar de novo e fazer um só sobre a intercessão, as histórias da intercessão. Eu venho com o Ezequiel já. Ai, gente, nem me fala, porque eu já tô sentindo aqui um tempo que ela vai ficar, né? Mas tudo bem. E aí, eu acredito que a gente vai ter que fazer um outro Shinecast, porque senão vai ser muita história. Só para me encerrar, eu conheci o meu esposo, gente, através de muita oração mesmo. E para a glória de Deus, como a Raquel falou, hoje eu sou esse fruto de algo que realmente, de fato, frutificou. Sim. Né? Eu sou fruto de algo, aliás, que realmente veio da oração. E isso é o que eu queria mais deixar, né, para as pessoas. É justamente o fato da gente não desistir de interceder, e gerar Amém. O nosso futuro também. Claro, pessoas ao nosso redor. E às vezes também a gente esquece da gente. Amém. A gente não está intercedendo, sendo mais preciso com relação ao nosso futuro. Amém. E aí, hoje em dia, eu colho, como você falou, porque eu realmente... Amém. Plantei. Isso é muito importante. Muito importante. A mensagem que ela está deixando aqui no final é essa. A gente precisa aprender o valor da oração, da intercessão, do jejum. Porque isso traz, sim, benefícios para a nossa vida. A obediência, tudo que o céu fala para a gente fazer, realmente é algo que traz fruto na nossa vida. E frutos bons. Ainda que às vezes a gente passe por circunstâncias, vão ser frutos bons. E, Mar, eu quero muito te agradecer. Queria muito continuar, porque senão ia dar uma... Dá pra ser uma madrugada, gente. Virou quase uma vigília. Eu quero muito te agradecer por ter vindo. Talvez no futuro venham mais, assim, né? De novo. Eis-me aqui. E nós oramos para que seja uma gestação agora que vai vir abençoada, né? Um parto tranquilo, em nome de Jesus. Amém, esse finalzinho já, que o Ezequiel venha para acalmar o Estevão. O Estevão, meu Deus, é a bênção da oração. Acho que eu orei pouco sobre isso, não sei. Mas é isso, Má. Obrigada. Muita gratidão, que Deus abençoe. Eu que agradeço. Você e sua casa, né? Amém. E nós ficamos por aqui. Você já sabe o que você tem que fazer. O seu CCC. Curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever se você não é inscrito. Ativar o sininho. E sabe, vamos junto formar essa Shinelândia para Jesus. Vamos que vamos. Um cheiro e até o próximo vídeo.